Fala, sétimo ano, e aí? Tudo certo? Tudo em ordem? Tranquilão? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo depois de uma pausa para a gente falar um pouquinho de poesia, que é sempre importante, é legal também a gente ver que a matemática não é esse bicho-papão todo, que ela também tem um lado bonitinho, também dá para a gente fazer um verso, uma poesia em cima dela, ela também pode ser poética, né? Bem, não é para ninguém ficar espantado com a matemática, ela também tem seu charme. Bom, mas depois da gente falar um pouquinho de poesia, tá? Dentro da matemática, agora a gente volta para o conteúdo do livro, onde nós vamos falar sobre o perímetro de circunferência, tá? No nosso último conteúdo, nós vimos o perímetro dos polígonos. Nada mais é do que a soma dos lados de um determinado polígono. E aí nós vimos que esse polígono, se os seus lados forem iguais, é só a gente multiplicar. Então, por exemplo, no quadrado, o perímetro é só a gente pegar o valor de um lado e multiplicar por 4, porque todos os seus lados são iguais. Mas vimos também que, se tiver um perímetro que os lados não forem iguais, é só a gente somar todos os lados. Então, é bem simples. Só que quando a gente traz para a circunferência, você vai olhar, ó, aqui, aqui está uma circunferência bonitinha e tal, tá? Também toma fim, certo? Então aqui vamos imaginar uma circunferência, um círculo bem bonitinho. Aí você fala assim, tá bom, professor, o perímetro é a soma dos lados. Cadê os lados? É um círculo. O círculo não tem lado, tem borda. Como é que eu faço para achar o perímetro aí? E aí, a gente vai ver de maneira bem simples, bem prática na videoaula, para não ficar tão grande, nós vamos ver de maneira bem prática como é que nós vamos achar o perímetro dessa circunferência, desse círculo. Tá? Para a gente achar o perímetro do círculo, a gente precisa entender dois conceitos que muitas vezes acabam confundindo a nossa cabeça, tá? Na hora de achar o perímetro, ok? Que é o conceito de raio e o conceito de diâmetro. Tá? Por que é importante? Porque muitas vezes a questão vai vir dizendo qual é o diâmetro ou qual é o raio de uma determinada circunferência, ou simplesmente vai vir desenhado na circunferência o seu diâmetro e o seu raio, e você vai precisar entender aquele desenho para conseguir responder a questão. Então eu trouxe para vocês esses conceitos. Vamos com bastante calma. Ó. O raio, tá? Sempre que a gente pegar uma circunferência, a circunferência tem raio e tem diâmetro. O raio é a medida entre o ponto central e uma das extremidades, tá? Então o raio é o ponto central. Eu não estou fazendo carrego aqui, então para ver onde que é o centro, mas a gente está mais imaginando mesmo, é um exemplo só, tá? Mas o raio é o ponto central. E qual é o tamanho do raio? O que determina o tamanho do raio? É a distância entre esse ponto central e uma das extremidades, ok? Isso aqui é o raio, tá? Ele pode ser para o lado... Ah, professor, no exemplo, no exercício que eu peguei na prova, no exercício que eu peguei no livro, estava assim, ó, para baixo. Pode ser? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Desde que seja da medida central até uma extremidade. Então, alguns problemas vão vir assim, já escrito para você. O raio da circunferência é 3. O raio da circunferência é 4. Moleza, vai ajudar muito. Agora, em outros, vai vir só o desenho assim, tá? E aí, aqui vai estar escrito assim, por exemplo, 4. Então, você vai precisar saber que isso aqui é o raio, tá? Por que você vai precisar saber que isso aqui é o raio? Porque quando a gente chegar na fórmula do perímetro, raio é fundamental, ele está na fórmula do perímetro, do perímetro da circunferência. Então, eu preciso saber o que é um raio. Se tiver, por exemplo, esse desenho aqui e fala assim, o cara te deu esse desenho, o livro te deu esse desenho e falou assim, acha o perímetro dessa circunferência abaixo. A gente deu esse desenho aqui. Se você não souber que essa linha aqui, que esse pontilhado representa o raio, você não vai achar o perímetro nunca, tá? Então, esse desenho
de uma circunferência e esse ponto que vem do centro até uma das extremidades, nós chamamos de raio. É fundamental na fórmula do perímetro a gente entender o que é o raio, certo? Esse raio pode ser para baixo, como nós vimos, ele pode ser para cima, se estiver assim, ó. Ele pode ser para o lado, não importa, tá? Para onde é o raio. Não importa. O importante é que é uma medida do centro até uma das extremidades. Pode ser para qualquer uma das extremidades. Isso é o raio, certo? Então, é importantíssimo saber o que é o raio, para quando a gente chegar na fórmula do perímetro, a gente passar por ele batido aí, de maneira bem simples, tá? Bom, aí diâmetro. O diâmetro, vocês vão ver que ele não está na fórmula do perímetro da circunferência. O raio está, o diâmetro não está. Você fala assim, poxa, se não está, para que a gente vai falar dele aí? Já quer complicar ainda mais? Não, eu vou te explicar por quê. Ele não está, mas ele muitas vezes entra como pegadinha nas questões de perímetro. Por quê? Porque nós vimos aqui, ó, que o raio é a medida entre o ponto central e a extremidade. Certo? O diâmetro é a medida entre as duas extremidades. Então, ó, prestem atenção comigo. Do ponto central até essa extremidade, nós chamamos de raio. Tá? Agora, se eu tivesse, em vez de ter feito isso aqui, se eu tivesse traçado uma reta aqui, ó, de uma extremidade até a outra, direto, essa reta de baixo, a gente chama de diâmetro. Tá? Então, o diâmetro, muitas vezes ele vai ser usado para te confundir e você vai precisar entender ele. Por quê? Percebam esse desenho aqui. Nós sabemos que de um ponto central até a extremidade é o raio. De uma extremidade até a outra é o diâmetro. Certo? Isso significa que o diâmetro vai ser sempre igual a 2 vezes o raio. Reparem, ó. A gente tem a circunferência, aqui nós temos o raio. 1 vez o raio. Daqui para cá, nós temos outro raio, ó. Tá vendo? Estou fazendo pontilhado, ó. Outro raio. Então, nós temos um raio, 2 raios. 2 raios é igual a 1 diâmetro. Tá? Então, o diâmetro, eu vou colocar aqui embaixo, que é importante, daqui a pouco, antes da gente ir para a segunda parte do vídeo, você dá uma pausada nessa primeira parte, copia o que eu estou colocando aqui, que também vai ser importante para vocês, tá? Mas só para a gente, o diâmetro, tá? É igual a 2 vezes o raio, certo? Por que o diâmetro é 2 vezes o raio? Porque o raio é da metade do centro da circunferência até uma extremidade. O diâmetro é de uma extremidade até a outra. Então, no espaço de um diâmetro, cabem 2 raios, certo? Isso é importantíssimo a gente saber, tá? Por quê? Porque mas o diâmetro não está na fórmula do perímetro. Mas o que vai acontecer? Muitas vezes a questão vai vir assim para você. Olha só. Tem essa reta aqui, ó. É a minha questão assim para você. A reta, a circunferência, essa reta aqui no meio e aqui 10. Essa reta vale 10, tem 10 centímetros, por exemplo. Aí vai falar para você assim, acha o perímetro dessa circunferência. Aí você, tá, legal. Para achar o perímetro da circunferência, eu preciso achar o raio dela. O César já me explicou, o professor já me explicou que nem sempre o raio vai vir escrito, às vezes ele vai vir desenhado. Então eu vou ver o desenho. Aí você olha o desenho e vê isso daqui, ó. Aí você fala assim, pô, cadê o raio? O raio não é da metade? O César tá de sacanagem. Porque aqui está o diâmetro. O diâmetro é inteiro. Cadê o raio? Como é que eu vou conseguir calcular a minha circunferência se eu não tenho raio?
Aí vem onde você precisa entender o diâmetro. Muitos problemas vão entregar para a gente a questão, muitas questões vão entregar para a gente a situação com o diâmetro da circunferência. E aí, antes de achar o perímetro, você vai precisar achar o raio. Nós não vimos que esse é o diâmetro. O raio é um ponto no meio até a extremidade, não é? Então, o raio é metade do diâmetro. E aí eu vou anotar aqui para você que o raio é igual a diâmetro dividido por 2. Então, sempre que a questão te der o valor do diâmetro, é fundamental que você saiba que o diâmetro é igual ao raio, o raio é igual ao diâmetro dividido por 2, certo? Porque você vai precisar achar o raio para chegar no perímetro da circunferência. Então, aqui nós temos a circunferência. Do ponto do centro até uma extremidade, nós chamamos de raio. Tá? Do centro até a extremidade, nós chamamos de raio. De uma extremidade até a outra, nós chamamos de diâmetro. Certo? O raio é fundamental na fórmula que nós vamos ver do perímetro. Então, a gente precisa aprender ele antes, para chegar no perímetro da circunferência. O diâmetro não entra na fórmula do perímetro da circunferência. Só que, muitas vezes, as questões entregam para a gente situações que dão o diâmetro e você vai precisar achar o raio para depois chegar na fórmula do perímetro. Então, se a questão der para você o valor do diâmetro ou então um desenho desse daqui, você já sabe que você precisa achar o raio. Para achar o raio, é só dividir. Raio é igual a diâmetro dividido por 2. Certo? Então, se derem para você o diâmetro, como é que você acha o raio? Pega o diâmetro e divide por 2. Certo? Bom, a gente para por aqui nesse primeiro momento. Ficou claro? Pausem o vídeo, copiem isso aqui, tá? Que vai ser importantíssimo. E aí a gente vem para falar agora da fórmula do perímetro, tá? Então, descobrimos o que é o raio, vimos que é importantíssimo achar o raio, porque o raio a gente vai utilizar agora nas nossas questões de perímetro. Continua comigo, vem comigo para a gente ver a fórmula do perímetro da circunferência. Agora que a gente já viu o que é o raio, o que é o diâmetro, agora nós vamos achar o perímetro da circunferência, tá? Trouxe para vocês uma circunferência um pouquinho menor, certo? Para que a gente possa trabalhar bem aqui embaixo, tentar não precisar apagar nossos conceitos aqui do lado, que são sempre importantes, a gente vai vendo e vai conversando. Nós já vimos que o diâmetro é a medida de uma extremidade até a outra e o raio é a medida de um ponto central até uma extremidade. O que isso significa? Que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio e o raio é metade de um diâmetro, certo? Agora nós vamos achar o perímetro da circunferência. O que é o perímetro de uma circunferência? O perímetro de uma circunferência, tá? É entender a medida dela total, ó. Aqui, ó. Imagine que isso aqui é uma praça. Aí todo dia de manhã terá uma senhorinha ou um senhorzinho, ele vai caminhar na praça. Ele tem o hábito de todo dia de manhã ele quer caminhar na praça. E aí ele dá voltas nessa praça. Ele vai dando voltas. Só que ele não sabe quanto ele andou. Ele não sabe quantos metros ele andou. Para saber quantos metros ele andou, ele vai precisar achar o perímetro da praça. Por quê? Porque o perímetro é o que vai dizer, ó. Aqui vamos imaginar que o nosso senhorzinho começou aqui. Aí ele deu, ó, essa volta completa, essa volta completa. Quanto ele andou? Ele não sabe. Ele vai precisar achar o perímetro dessa praça para saber o quanto ele andou, tá? E isso é importante até quando a gente vai falando às vezes em ciências ou em física, quando vai calcular o tamanho do planeta, é muito baseado em cima desse cálculo de perímetro, em algumas questões, em alguns estudos, tá? Então, é importante pra caramba. E aí, como é que a gente acha esse perímetro? A fórmula do perímetro é essa daqui, tá?
perímetro da circunferência. A gente já viu os perímetros dos outros polígonos. Já vimos que é só somar os lados, multiplicar e tal. A fórmula do perímetro da circunferência é um pouquinho diferente. O perímetro da circunferência ele tem essa fórmula aqui. Ó. Tá? Vou trazer ela para cá, fica mais fácil para a gente visualizar. Perímetro da circunferência é igual a 2 vezes esse símbolozinho, que eu vou explicar para vocês já, vezes o raio. O que é esse símbolozinho aqui? Tá? Esse símbolozinho, na matemática, nós chamamos de π, certo? Então, ó, eu coloquei ele até aqui para vocês, ó. π, tá? Por isso que eu falei para vocês que hoje a gente vai ter uma aula bem prática. Depois a gente até consegue conversar de onde vem o π, por que ele tem essa medida aqui, tá? A gente consegue abranger até um pouquinho legal, uma aula divertida. Mas hoje, para a gente entender o perímetro da circunferência e não ficar algo tão extenso, a gente vai só entender a medida dele, tá? Π é uma medida que vai ter aí, em via de regra, sempre 3,14. Na verdade, ele é uma dízima periódica. Então, às vezes você vai encontrar 3,14, 6, é uma dízima periódica. Mas para efeitos de cálculos, tá? A gente usa como via de regra 3,14, tá? Então, se você for por curiosidade pesquisar, vai ver lá, é 3,14, 6, ele continua. Sim, continua. Mas por via de regra, para facilitar o cálculo, principalmente o cálculo feito à mão, porque hoje já existem calculadoras que calculam esse perímetro, aplicativos, então aí eles usam o π de maneira geral. Mas para o cálculo feito manualmente, por via de regra, a gente vai usar sempre 3,14, tá? Então, π sempre 3,14, tá? Então isso aqui significa dizer que a nossa fórmula do perímetro perímetro da circunferência, vou colocar até assim, vou botar um P em um C, para a gente saber que essa fórmula do perímetro da circunferência. Perímetro da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Certo? Simples. 2 vezes π vezes o raio. Aí imagina que eu coloquei numa questão, vamos trazer isso para a prática. Tem esse desenho aqui na questão, e eu falo assim para você. Olha, a praça abaixo, a figura abaixo representa uma praça. Quantos metros tem essa praça, essa circunferência que representa essa praça? Aí você olha para cá e fala assim, não sei. Como é que eu vou achar quantos metros tem a circunferência dessa praça? O desenho abaixo. Eu vou precisar achar o perímetro dessa circunferência. Como é que eu acho o perímetro dessa circunferência? 2 vezes o π vezes o raio. Então, para achar o perímetro dessa circunferência, vai ser 2, tá? Vou reforçando que o produto está falhando um pouquinho. 2 vezes π, que é 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Quanto que é o raio? O raio nós vimos que ele é sempre a metade do diâmetro. Por isso que foi importante a gente entender diâmetro e raio. Vamos olhar para o nosso desenho? Tem o raio aqui? Não, né? Como é que a gente vai achar o raio, então? De uma extremidade à outra é diâmetro. Diâmetro é a medida entre duas extremidades, ó. Então, de uma extremidade à outra é diâmetro. O 4 é o diâmetro. Como é que eu vou achar o raio? O raio, nós vimos que raio é igual a diâmetro dividido por 2. Então, raio vai ser 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, o raio é sempre a metade do diâmetro. Por isso que é importante a gente entender, antes de entrar na fórmula, que é o diâmetro, que é o raio. Porque muitas questões vão te dar esse desenho. Um desenho assim. E aí você vai ter que primeiro achar o raio para depois achar o diâmetro. Para depois achar o perímetro. Certo?
Então, o raio nós achamos que é 2, porque se o diâmetro é 4, o raio vai ser 2. Então agora eu tenho já uma visualização tranquila do meu perímetro. O perímetro da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Tá? 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, como o diâmetro é 4, o raio vai ser 2, certo? Então, agora é só eu fazer o cálculo. 2 vezes 3,14 vezes 2. Se tiver com a calculadora, com o aplicativo, nessa videoaula, que eu sei que vocês estão usando, conheço, então fica bem mais fácil. Só que, dica para vocês, treinem, porque numa prova, num concurso, você não vai poder usar a calculadora e você vai ter que saber fazer a multiplicação com vírgula, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3,14 vezes 2, tá? Primeiro vamos fazer por partes, né? 2 vezes 3,14. Vou fazer aqui embaixo, tá? Pra gente ver, ó. 3,14 vezes 2. Tá conseguindo ver aí, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Aonde entra a vírgula aqui nesse número, nós aprendemos que vou olhar quantas casas tem depois da vírgula, certo? No caso, 1, 2, vou contar embaixo. 1, 2, vou colocar a vírgula aqui. Então vai ficar 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. 6,28 vezes 2, porque é o raio metade do diâmetro. Então agora eu tenho, vou só acertar que está pequeno, 6,28 vezes 2, que é o nosso raio. Aí é um outro cálculozinho com vírgula. Vamos fazer de novo? Vamos fazer aqui então. 6,28 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Vai o 1. 2 vezes 4, 2 vezes 2, na verdade, vai dar 4. Com 1 aqui em cima, deu 5, certo? 2 vezes 6, 12, ok? Aonde entra a vírgula? 1, 2 casas depois da vírgula, vou contar embaixo, 1, 2 casas depois da vírgula, vai dar 12,56. Então, o perímetro dessa imagem aqui, o perímetro dessa circunferência aqui, dessa praça aqui, é 12,56. Vou separar para vocês entenderem que aqui embaixo é só o rascunho, só os cálculos. Então, o perímetro dessa circunferência é 12,56, certo? Bom, não tem grande mistério, tá? Só que é o que eu falo com vocês sempre, a matemática é uma continuidade de aprendizado. Se lá quando a gente falou de cálculos de números decimais, você não aprendeu a multiplicar, você não consegue ainda multiplicar com vírgula, mesmo sabendo a fórmula, você vai errar a vírgula. E aí se você errar a vírgula, você errou a questão toda, certo? Então, treinem o máximo possível essa multiplicação com vírgula, a divisão de números com vírgula, tá? Que são os números decimais, porque vai ser importante para outros cálculos ao longo da nossa vida matemática, certo? Por isso que ela é uma continuidade de aprendizado. Tem que voltar lá, aprender para poder chegar aqui no perímetro e conseguir tirar de letra. Volto a dizer, tem alguns aplicativos que fazem o cálculo, tem a calculadora, tá? Legal. É importante fazer assim? Muito. Por quê? Porque numa prova ao longo da sua vida você não vai poder fazer com o aplicativo e com calculadora. Independente de a gente concordar ou não com isso, tá? Mas é o que vai acontecer. Você vai precisar fazer o cálculo assim. Então estuda isso daí, se aprimora nisso daí, tá? Bom, perímetro da circunferência significa entender quanto mede a circunferência total. Fórmula do perímetro da circunferência, 2
vezes π vezes o raio, certo? Esse símbolozinho aqui mede aí, em via de regra sempre, 3,14, ok? O raio, como é que a gente vai achar o raio? O raio pode estar escrito no problema, o raio é 3, o raio é 4, o raio da circunferência é 5, ele pode estar escrito no problema, ele pode estar desenhado no problema, se tiver desenhado assim, ó, um pontinho no centro até a metade, significa que aquele desenho está representando o raio da circunferência, ou ele pode vir, igual nós vimos aqui, em diâmetro, tá? Que é de um ponto ao outro. Se vier em diâmetro, para a gente achar o raio, a gente vai precisar dividir o diâmetro por 2. Dividiu por 2, achou o raio. Aí é só jogar na nossa formulazinha e colocar aqui, tá? Bom, além disso, tem que é legal ficar atento com algumas questões, tá? Às vezes vai vir assim, ó. Tem essa praça e o seu João deu 8 voltas na praça. Qual o total que ele andou? O perímetro, 12,56, significa que essa medida aqui da praça, ó, mede 12,56. Se a questão falar para você assim, ele deu 8 voltas, significa que ele andou isso aqui 8 vezes. Você vai ter que multiplicar o perímetro por 8, tá? Não é o que nós vamos fazer, a ideia nossa é achar o perímetro, tá? Estou só explicando, às vezes vão ter algumas questões dessas, aí é mais a interpretação da questão mesmo, tá bom? Bom, abraço para vocês, tá? Continuem se cuidando, cada dia que a gente passa, significa que nós estamos mais próximos de terminar essa pandemia toda, essa quarentena, tá? Continuem se cuidando, se Deus quiser, já estaremos em sala de aula. Abraço!